Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, sempre na presença de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para uma aula. Nós estamos falando nesse trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. São as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E hoje nós estamos aqui na lição número 11, onde falaremos um pouco sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Mas vamos lá, que o assunto é bastante interessante, bastante longo. Nós temos muita coisa para falar e a gente tem que tentar reduzir o máximo possível aqui. Meus irmãos, uma das leis estabelecidas por Deus que é infalível, infalível mesmo, de verdade, é a lei da semeadura. Também algumas pessoas conhecem como a lei da sementeira e da cega. Jesus, cega seria a colheita para aqueles que não sabem, né? Jesus diz que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Isso está lá em Mateus 7, no versículo 2. Paulo também afirma que de Deus não se zomba, não há como se zombar de Deus, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Esse texto está em Gálatas 6, no versículo número 7. E esta lei, meus irmãos, está em Ester muito bem exemplificada. Nós veremos isso hoje, pois vemos Mardoqueu, um servo de Deus, semeando o bem e colhendo o bem em abundância. Vai colher o bem em abundância. Da mesma forma, nós vemos que Amã, um ímpio que ali estava semeando o mal, ele vai acabar por colher também o mal e em grande quantidade. Isso vai custar a vida dele, inclusive. E a ênfase da aula de hoje, meus irmãos, é sobre a semeadura de Amã e a sua colheita. Especificamente disso nós estaremos falando com os irmãos. O texto no qual meditaremos hoje, é o texto de Ester 6, no versículo de 1 ao 14, mas eu gostaria que os irmãos, se pudessem, fizessem a leitura de todo o capítulo 6 de Ester. Isso vai ajudar bastante na nossa lição de hoje. E a verdade prática não pode deixar de ser mencionada, não pode deixar de ser citada hoje, que é um despertar muito interessante. Ela diz que aquele que Deus abate, ela diz que Deus abate e exalta aquele a quem Ele quer. Ele abate e exalta a quem ele quer. Então nós devemos aprender que se nós formos humilhados, nós devemos também, desta forma, glorificá-lo, independente daquilo que nós estamos passando. E se nós formos exaltados, a glória continua sendo dele, é para ele. Porque, meus amados, é ele que conhece a justa medida do que nós devemos passar para que nós possamos alcançar o paraíso. A nossa meta é estar no paraíso com Jesus. Não é verdade? Então, aquilo que se lhe apresentar para nós, para que nós vivamos, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Compartilhar, participar, viver, usufruir, desfrutar, sofrer e passar por tudo aquilo, mas pela vontade de Deus, que aquilo está nos preparando para a eternidade. Nós não podemos esquecer disso. Mas vamos iniciar observando que o livro de Ester, meus amados, pode ser dividido em 3 festas, entre outros tantos acontecimentos, mas em 3 festas. No contexto que nós estaremos estudando hoje, nós falaremos mais a respeito destas festas de Ester. Mas vamos lá. Sabendo disso, nós já podemos dar início à nossa aula. Nós vemos aqui, primeiramente, a festa do rei Assuero, com a desobediência de Vaste. Isso está lá no capítulo 1. Ele fez um banquete, fez uma festa e Vaste desobedeceu, não foi até lá. Né? No capítulo 1 nós vemos isso. Aí nós vemos também, nesse mesmo contexto, a coroação de Ester, no capítulo 2, versículo de 1 a 20, e o próprio ato heróico do Mardoqueu salvando a vida do rei, lá no versículo 21, está no versículo de 21 até 23, no versículo de 21 a 23.
Já na segunda parte deste livro, meus irmãos, nós vemos a festa da rainha Esther, que engloba a conspiração de Amã no capítulo 3, a lamentação dos judeus no capítulo 4, a petição de Esther no capítulo 5, a elevação de Mardoqueu no capítulo 6 e a morte de Amã no capítulo 7. É desta forma a contextualização do livro. E nós vemos ali também, meus amados, uma última festa, que seria a festa do Purim. Não chegamos lá ainda, mas esta vai abranger ali o decreto de Assuero em favor dos judeus, que está lá no capítulo 8, a vingança dos judeus, que está no capítulo 9, de 1 a 19, que não seria uma vingança, seria eles se defendendo. Uma vingança seria eles tentarem exterminar o povo, mas não, era aqueles que buscavam atacá-los, eles se defenderam, tiveram o direito de se defender e assim atingi-los, né, tendo a possibilidade de se defender, se proteger e se preservar. É dessa maneira. E aí nós vemos a instituição da festa do Purim, que está no capítulo 9, de 20 a 32. O capítulo 10, ele vem depois e nos apresenta o que? A grandeza de Mardoqueu. Então, fica resumido mais ou menos a isto. E nós estamos entrando em muitos detalhes, e é muito bom isso. Veja, meus irmãos, que com isso Mardoqueu, junto com Esther, eles se tornam o quê? Os protagonistas deste livro. E nós precisamos nos ater a isso. Nós ainda estamos estudando a festa de Esther, que começa com aquele chamado para o banquete do vinho que nós vimos na aula passada. Ou seja, é um banquete preliminar ali que por final se concretiza no grande banquete da noite seguinte, que nós estaremos estudando sobre isso hoje. O rei Assuero pediu que já no primeiro banquete Esther fizesse o seu pedido, mas ela lhe disse que só faria isso na segunda noite, no jantar. Portanto, que ela se expressaria a ele aquilo que ela gostaria, aquilo que ela buscava dele. Portanto, a lição de hoje está dentro deste contexto, o banquete de Esther. E quero acrescentar um detalhe muito importante aqui para os irmãos, um entendimento muito importante que nós devemos ter. Vocês viram que quanto vocês prestaram atenção, vocês viram o quanto nós podemos nos aprofundar em uma história que muitas vezes, ao lermos sem a devida atenção, nós achamos muito simples, muito fácil e até mesmo em alguns casos, claro, desinteressante, né? Mas se a gente se aprofunda, a gente extrai muita coisa dessas leituras, desses estudos que nós fazemos, né? Então, quando nós contextualizamos, meus amados, nós acrescentamos ali conhecimentos nesses estudos. Meus irmãos, é assim que nós devemos aprender a estudar a palavra de Deus com muita propriedade, com muita profundidade. Claro que qualquer professor de escola bíblica dominical poderia fazer o seu próprio roteiro do livro de Esther, poderia traçar um ensino de uma maneira adequada a ele, né? Mas eu digo por mim, falo por mim, por respeito ao autor, eu aplico o roteiro que ele fez, o roteiro que ele formalizou, e aí eu busco trazer os assuntos na mesma ordem e pegando os tópicos conforme ele apresenta e acrescentando alguma coisa que possa trazer um pouco mais de entendimento para os irmãos. Dado e explicado tudo isso, vamos então ao nosso primeiro assunto da aula de hoje, né, que fala sobre o rei se lembrar da boa ação ali de Mardoqueu. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, uma noite decisiva. É sobre isso que nós iremos fazer. Então, esta noite decisiva, meus amados, foi taxativa na vida de todos eles. Quando Esther marcou para a segunda noite o banquete, que ali seria realmente dada a decisão e iria concretizar tudo o que ela queria,
quando ela marcou para essa segunda noite, isso está lá em Esther 1, no versículo 8, eu acredito que o rei, ansioso até por aquele banquete, embora também ele estivesse preocupado com a guerra que ele travava contra os gregos, né, ele perdeu o sono, ele acabou que perdeu o sono. E aí ele pediu o quê? Pediu que os seus servos lessem para ele o livro dos registros das crônicas. Isso está lá em Esther 6:1. Lembre-se que tudo ficava registrado nesse livro, ali ele ia poder ler qualquer área, qualquer parte do livro, um livro muito grande, era de todo o seu reinado, de tudo que acontecia de mais grandioso ali, era registrado. Ocorre que nesse mesmo tempo, meus amados, Amã estava na casa dele ali, ele estava com um sentimento duplo. É lógico e é claro que ele ficou muito feliz com o convite da rainha Esther, que ofereceria um banquete apenas para o rei e para ele, mas quando ele saía para ir para sua casa, o seu estado de espírito ali mudou completamente, porque ele viu ali as portas do palácio Mardoqueu, e Mardoqueu não se prostrou para ele, diante dele, nem se prostrava diante dele, e mesmo sabendo que Mardoqueu, pelo decreto do rei, seria morto na data oportuna, como nós já falamos bastante com os irmãos, ele se enfurece, ele chega na sua casa desolado com aquele comportamento de Mardoqueu. Não é? Mesmo sabendo que ele já seria morto na data que eles haviam marcado. Né? Fica claro, meus irmãos, que o ódio que ele tinha por Mardoqueu é maior do que a sua alegria pelo convite para o banquete de Esther. E ele acaba por desabafar ali com a sua esposa, chamada Zeres, e alguns amigos seus sábios. E eles dão a ele um conselho muito macabro. Está lá em Esther, capítulo 5, versículos de 9 a 14. Esther 5, versículos de 9 a 14, onde se lê para que ele fizesse ali uma forca de, em média, 20 a 25 metros de altura. Eu trouxe para os nossos dias de hoje, daria 22,5 metros de altura, eu pus aí na média, e que falasse ao rei para que nela fosse enforcado Mardoqueu. Essa foi a ideia que eles trouxeram. E ali ficou claro, Amã gostou daquela ideia. Ele gostou muito. E ele mandou fazer aquela forca. Ele mandou fazer aquela forca. Precisamos aqui entender que pessoas, meus amados, que nos circundam, isso é um entendimento nosso aqui, elas podem sim ter maus pensamentos a nosso respeito. Agora, o que nós precisamos entender é que isso hoje em dia é normal, é muito normal. Né? Se nós formos ver como foi ali com Jesus, as pessoas diziam as mais diversas coisas a respeito dele, mas o mais importante era o que o pai dizia a respeito dele. O pai dizia que ele era o filho amado em quem o pai se comprazia. Era desta maneira. E assim, as pessoas, meus amados, que estão à nossa volta, podem ter os mais diversos pensamentos sobre nós, porém, elas podem, inclusive, tramar alguma coisa contra nós. Ninguém, absolutamente ninguém, está livre disto. Entretanto, quando a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, Ele conduz todas as coisas, convertendo o mal em bem e a maldição em bênção. Nós precisamos saber disso. Deus, Ele nos protege. Olha a lei da semeadura que nós citamos na aula anterior e vamos falar dela hoje também, aparecendo aqui novamente. É dessa maneira. Bom, mas voltando, enquanto Amã trama ali antecipar a morte de Mardoqueu, enforcando ele, Mardoqueu, naquela noite também, Mardoqueu, após ele fazer tudo o que podia, desde o jejum até a oração, ele tomou também ali as providências humanas e materiais possíveis, falando com Esther, ele permanece firme ali, esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Todos nós sabemos, meus amados, que o Senhor, nosso Deus, Ele tem o controle de toda a história, Ele tem o controle de todas as situações. Nada acontece sem o consentimento dEle.
né? Ao mesmo tempo, voltando novamente, pegando outro personagem, Assuero, sem sono ali, ele descobre todos os feitos de Mardoqueu, que lhe salvou a vida numa primeira oportunidade, conforme está lá em Esther 2, no versículo 21 e 22. E desta forma o rei Assuero decide honrar Mardoqueu. Honrar Mardoqueu. Amados, entendam mais uma vez que o texto que foi lido para o rei Assuero, ele foi lido ali exclusivamente pela ação divina, porque em um livro com várias crônicas, foi aberto e lido exatamente na parte da ação de livramento que o Mardoqueu ofereceu para o rei. Foi aberto e lido na parte em que Mardoqueu salvou o rei dos seus próprios eunucos, ou guardas da porta, como está no texto. E vemos aqui, meus irmãos, que 5 anos já haviam se passado desde aquele ato de Mardoqueu. E o mais importante, o mais interessante, durante todo esse período naquela época e também durante todo esse período até agora, ele não tinha recebido mérito nenhum, não tinha recebido honra nenhuma. Aí eu falo para vocês aqui, eu trago e apresento para vocês, amados, coincidência? Foi por um acaso? Foi um acaso, para não falar foi por um acaso, um acaso? Né? É claro que não, meus irmãos. Deus, ele ali estava atuando nos bastidores da história, como nós temos falado insistentemente nestas aulas. Insistentemente nestas aulas. Nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus, ele prova a quem ele ama. Embora Mardoqueu venha semeando o bem, tá? Inclusive avisando ali o rei com relação à trama para matá-lo, aparentemente ele estava colhendo ali o mal. As pessoas que olhavam falavam, olha, eles vão ser mortos, eles vão ser destruídos, olha, ele vai ser enforcado, estão fazendo uma forca para ele. Ele estava sendo muito perseguido ali por Amã, mas isso ainda não era a colheita da sua semeadura, aquela que Deus nos traz, nos apresenta e nos oferece, mas sim uma provação, meus irmãos. A colheita daquele bem que ele havia semeado ainda viria, nós precisamos entender isso, ainda viria, mesmo passando por todas aquelas provas, a semente que ele havia plantado, ele colheria ela ainda estaria em suas mãos, Deus ainda traria ela a ele. Por sua vez, Amã, mesmo sendo mal, ele estava ali sendo honrado. Olha como as visões enganam. Até aquele momento, Amã ali estava sendo honrado. Então, o ímpio, o maldoso, o tipo de anticristo sendo honrado, e Mardoqueu, uma pessoa que sacrificava a Deus, que vivia a Deus, tinha comunhão com Deus, estava sendo perseguido. Né? Então, até aqui, meus amados, muitos poderão dizer, onde é que está Deus? Onde está a lei da semeadura de que tanto nós falamos? Mas o que nós não podemos nos esquecer é que Deus, ele tem o controle de tudo e ele chega na hora certa, no minuto certo, no segundo certo. É no momento apropriado, não é antes e não é depois. Não é antes e não é depois, meus queridos. E vai sim chegar, é claro, o momento de Deus honrar a Mardoqueu nessa história. O rei Assuero, na leitura dos registros, ele descobre ali que nenhuma recompensa se deu a este homem judeu. Lá em Esther, capítulo 6, versículo 10, o rei destaca o fato, inclusive, de que Mardoqueu é judeu. Podem ler, né? Ele destaca o fato de que Mardoqueu é judeu. E aqui nós não podemos esquecer que os judeus estavam com o dia marcado para morrer. Então o rei poderia até mesmo desconsiderar este ato passado de Mardoqueu. Poderia até desconsiderar, eles estavam com os dias contados para morrer. Mas ao saber do feito de Mardoqueu, o rei decide, por honrá-lo imediatamente, oferecer uma honra a ele. Vejam, meus amados irmãos, que Deus jamais se esquece de nós. Pode passar o tempo que for e nada acontece por um acaso.
Nada acontece por acaso. Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. Basta você estar verdadeiramente aos pés de Deus para que se cumpra esse plano. Passe o que passar, nós devemos esperar no Senhor sempre, conforme diz lá em Romanos 8, 28, onde fala, né, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, de acordo com o propósito de Deus. E assim, meus irmãos, nós vemos que Mardoqueu semeou o bem e estava prestes a colher o bem. Com isso, nós podemos chegar aqui no nosso segundo assunto, que fala sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Amã agora é chamado para honrar Mardoqueu e funciona dessa maneira. Veja o trabalhar de Deus, meus irmãos, o inimigo número 1 do povo judeu, aquele que até podemos nominar ali como um tipo de anticristo e que é vemos que ele é designado pelo rei para honrar Mardoqueu. Porque o rei ficou sabendo que Mardoqueu, à época, não havia sido honrado de nenhuma forma. E neste momento, nós vemos mais uma vez a providência divina, meus amados, porque o rei Assuero pergunta, vejam bem a situação, a mãe estava no pátio ali aguardando para poder falar com o rei para pedir para que enforcassem Mardoqueu. Mas o rei vai lá e pergunta, né? Quem é que está no pátio? E seus servos lhe respondem que era Amã. Ocorre que Amã já inclusive havia preparado a forca e armado tudo para matar Mardoqueu. Ele, como já falei, ele aguardava ali o que? A oportunidade de ser chamado pelo rei para o banquete de Esther e lhe propor assim o enforcamento de Mardoqueu. E aqui eu acho que mais que oportuno, né? Acho mais que oportuno falar para vocês um pouquinho sobre o texto de Isaías 54:17, que ele fala o quê? Ele fala que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. E ele diz que esta é a herança dos servos do Senhor. Você sendo servo do Senhor, esta é a sua herança. Você será blindado, você será protegido. Porque a justiça deste servo provém de quem? De Deus. É assim que ele fala, é desta forma. Então eu quero lembrar a todos que, por pior que pareça, e até mesmo se não formos protegidos aqui nesta terra, pode acontecer sim, de repente aqui Deus nos brinda, mas é da vontade dele que nós aqui tenhamos encerrado o nosso caminho. Então, mesmo que nós não formos protegidos aqui nesta terra, passando o que nós passarmos, o nosso bem maior, meus irmãos, nós precisamos aprender e entender que é a eternidade ao lado do Senhor. Nós devemos ter a certeza, meus amados, que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, não pela música em si, que nós cantamos muitas vezes, mas podemos falar isso pelo texto de Daniel 3, 17 e 18, porque ali eles falam para Nabucodonosor, né, que se assim o for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar desta fornalha de fogo ardente. E Ele há de nos livrar, sim, nos livrar da sua mão, ó Rei. Mas se Ele não fizer isso, se Ele não nos livrar, que saibas, ó Rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Então, se Deus livrasse eles estariam com Deus, e se Deus não livrasse, eles permaneceriam com Deus, porque eles sabem que a recompensa de Deus, ela está nos céus, está no paraíso, meus irmãos. É desta maneira. Meus irmãos, Amã não tem em si qualquer empatia. Ele é movido pelo ódio, ele é movido pela vingança. O seu coração está cheio de soberba, de presunção, de crueldade. Ele não se satisfaz, meus irmãos, com a honra recebida do rei.
Ele quer Mardoqueu humilhado, ele quer Mardoqueu envergonhado e morto. E infelizmente, nós temos hoje também esse tipo de pessoas em nosso meio. Verdadeiros psicopatas e homicidas, pessoas que se regozijam com o sofrimento daqueles que elegem. Eles escolhem uma pessoa para descontar em cima dela, jogar em cima dela tudo que eles podem, descarregar nelas o seu nervoso, a sua raiva, a sua ira. Né? E aí eles passam a entender essas pessoas como inimigos. Se essa pessoa se defende dos seus ataques, viram inimigos mortais. Né? É dessa maneira, assim. Não importa o quanto estejam bem, o que conta é a vitória sobre aqueles que eles escolheram para ser suas vítimas. É desta forma. Mas o que nós precisamos aprender como cristãos que nós somos é que nós, cristãos, não podemos sequer imaginar uma coisa destas em nossa mente, meus irmãos. Nós fomos transformados em Cristo para a servidão do reino. E nós aprendemos lá em João 3, em João 3,15. Isso, meus irmãos, nós aprendemos lá em João 3,15 que qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Né? E todos nós sabemos que a eternidade ou a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Não permanece. Tá? Não permanece. É homicida, então não permanece. Nós somos maus, a eternidade não nos cabe. Se nós somos ímpios, pecadores, pessoas que não se corrigem, não nos cabe a eternidade ao lado do Senhor. Né? Mas o terceiro tópico desta lição é bastante interessante. Então aqui nós vamos falar sobre o devido lugar e honra. Né? Nós vemos ali que o rei chama Amã, que estava no pátio. Ele perguntou, quem está ali? Falaram, Amã. Aí ele manda chamar Amã. E como eu já falei, Amã ali aguardava a oportunidade de propor ali o enforcamento de Mardoqueu, porque ele precisava da autorização do rei para fazer isso. Senão ele já teria feito. Se ele não precisasse da autorização, ele mesmo já teria mandado matar Mardoqueu. Mas como ele precisava da autorização, ele permanecia ali aguardando para poder fazer o seu pedido. Mas o rei, por fim, se antecede a ele e lhe pergunta, o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Olha que pergunta. Se é uma pergunta dessa vem para mim, eu acho que eu pensava a mesma coisa que Amã pensou. Amã pensou, não por eu ser egoísta ou narcisista, mas eu ia ficar tão empolgado que eu ia achar que ele estava perguntando para poder fazer elogios para mim. Mas Amã, egoísta e narcisista, ele não vislumbrou ninguém, exceto ele mesmo, que poderia ser honrado pelo rei. Não conseguia, eu não vejo ninguém mais, exceto eu mesmo. E assim ele sugere maravilhas, como se fosse a ele mesmo. Ele sugere exaltação e honra pública, está lá em Esther 6, Esther 6:8. Ele diz que essa pessoa a ser exaltada deveria estar vestida com as vestes reais, que deveria ser-lhe posta a coroa real sobre a cabeça, e que um dos príncipes do rei Assuero, um dos seus príncipes mais nobres, ele deveria levá-lo pela rua, puxando pela rédea do cavalo, né, levá-lo pela rua, para que ele fosse reconhecido e honrado publicamente. Né? Todos nós sabemos, meus amados, que Amã era um desses príncipes e ostentou em si que outro príncipe o levaria. Vocês veem o que é o egoísmo, o narcisismo, a soberba, como ela destrói, não é verdade? Mas não foi desta maneira, não foi ele que foi honrado. Nós vemos que o rei gostou da ideia de Amã, achou uma ideia muito boa e ordenou a ele que honrasse a Mardoqueu com tudo o que ele havia sugerido. Agora, não tem para onde sair. Agora imaginem, meus amados, agora imaginem a cena. Mardoqueu todo parafernário, né? Com o proposto pelo rei, sendo conduzido pelo próprio Amã, sendo conduzido por aquele que deseja matá-lo,
mas que por ordem real é obrigado a honrá-lo. Uma coisa até difícil de se imaginar, né? E foi ali conduzindo ele, dizendo alto e em bom tom: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina tudo isso, toda essa situação, e já tem hora e data marcada para se exterminar o povo judeu. Imagina toda essa situação. Uma coisa, a nossa mente humana é difícil de conseguir assimilar tudo isso. Hoje, com o tempo, nós conseguimos pensar e assimilar, mas num bate e rebate ali, nós não conseguiríamos nem pensar nisso, né? E após honrá-lo como ordenou o rei, Amã volta para casa triste, ele volta para casa envergonhado, esperando ali uma palavra de ânimo. Isso está lá em Esther 6, de 10 a 12. É isso, meus amados. Ele volta lá buscando algum tipo de ânimo, volta para lá totalmente destruído. Em contraposto a tudo isso, a tudo que aconteceu, a toda aquela expectativa de soberba de Amã, nós vemos ali Mardoqueu, que após ele ser honrado, ele simplesmente volta ao seu posto de trabalho junto à porta do rei. Isso está em Esther 6,12. Humilde, né? Então nós vemos ali que isso tudo não mexeu com ele. Ele não se empolgou com toda aquela honra, nem tampouco com a humilhação de Amã. Ele manteve ali os seus pés no chão, porque, na verdade, ele sabia da realidade imposta a todo o seu povo. Ele sabia da realidade do extermínio do povo com dia e hora marcada. E assim ele se mantém ativo em seu propósito, firme e confiante em Deus, meus irmãos. Eu não consigo imaginar nem as reações de Amã, nem as reações de Mardoqueu e também do povo diante de todas essas situações, de tudo isso acontecendo. Mas certo é que muito mais que apenas uma vitória pessoal e a honra recebida, Mardoqueu quer livrar o seu povo da injustiça. Uma pessoa como vemos muitos por aí teria cantado aquela música, a minha vitória tem sabor de mel. Não é dessa maneira, não é verdade? Mas aqui nós vemos a conduta de um verdadeiro servo de Deus, humilde. Humilde. Não cabe a um verdadeiro servo de Deus, meus irmãos, tripudiar diante dos inimigos, porque a vingança, todos nós sabemos que ela pertence ao Senhor, assim como todos os nossos livramentos e honras. Romanos 12, 19 e 20. Romanos 12, 19 e 20, meus amados. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se ele tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso nós amontoaremos brasas de fogo sobre a sua cabeça. É desta forma, é desta forma. Com isso nós chegamos aqui ao nosso terceiro assunto, a síndrome do imperador. A síndrome do imperador, meus amados. E como isso faz parte da minha área de trabalho, da minha área de estudos, preciso esclarecer o que seria essa síndrome de imperador para a psicologia. Então vamos lá. A síndrome do imperador é um conjunto de comportamentos inadequados construídos ali ao longo da infância por crianças que não tiveram limites em sua formação. Elas passaram assim a ter dificuldade de compreender regras e a dificuldade também de respeitar autoridades. Elas sobrepujam a todas, são superiores a tudo e a todos. Então elas querem ter o domínio de todas as coisas, elas querem mandar e ser obedecidas, entre tantas outras coisas. Mas foi só para trazer para vocês o que seria essa síndrome, uma síndrome que existe verdadeiramente. Isto, né, é de verdade, não é de brincadeira, não. É de verdade mesmo, podem acreditar nisso. Mas voltando para a nossa aula, a mãe ele queria, além de eliminar Mardoqueu, tomar o lugar do rei, sem dúvida nenhuma, porque na verdade, e isto é fato, a boca fala do que está cheio o coração, e nós vemos isto fartamente em pessoas que cometem falhas ao se expressar.
Então, as pessoas, quando cometem falhas ao se expressar, elas acabam expondo a realidade contida no seu superego, sem filtrá-los. Então, é aquele ato falho. Ela fala uma coisa sem pensar, e aí você analisa aquilo e você vê verdadeiramente qual é a intenção da pessoa. Isto posto, nós vemos também, isto em pessoas que já aprenderam a manietar ou a manejar bem estas questões, e assim eles se controlam e manipulam tudo e todos ao seu redor através das palavras. Eles colocam as palavras no lugar certo para administrar, para induzir, para conduzir as pessoas e ter o controle absoluto sobre elas. É dessa maneira. Então nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com ambos. Mas, voltando à nossa aula, Amã, ao pensar que o honrado seria ele, revela o sentimento vil que carrega em si, a vontade de ser rei. Mas, entenda, meus irmãos, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Isso está lá em Provérbios 16, 18. Portanto, nós precisamos ter em nós e ensinar aos nossos filhos a humildade, porque a primeira estocada de Jesus, que está lá em Mateus 5,3, a primeira estocada, e o termo é esse mesmo, meus irmãos, estocada, que está lá em Mateus 5,3, atinge diretamente o arrogante, o presunçoso, o soberbo. E quando eu falo da palavra estocada, eu repito aqui, ela cabe perfeitamente em Mateus, em todo o Sermão do Monte, porque cada verso daquele texto, dentro de um contexto, é uma estocada no coração das pessoas, para que elas possam se sentir atingidas pela palavra de Deus e possam passar a viver verdadeiramente a palavra de Deus. Aquilo, quando ele apresenta e quando ele traz, é uma notícia que pode não agradar a todos, mas é o necessário para a constituição do reino, para se constituir o reino, para que você possa estar lá com ele. Né? E assim também foi ali para Amã, que diante de tudo aquilo, ele volta para casa em busca de conforto. Tudo não causou mudança nenhuma, ele foi atrás de conforto. Por quê? Porque ele não suportou ver ali Mardoqueu sendo honrado, mesmo sabendo ser ele benquisto pelo rei e ter um convite especial para o banquete de Ester. Ele estava com o coração amargurado, meus irmãos. Sua esposa Zeres e seus amigos sábios, que nós já mencionamos hoje, em um momento de lucidez, perceberam que o jogo tinha virado e que a queda de Amã era inevitável. E eles falam a ele que se Mardoqueu é da descendência dos judeus, não teria como se prevalecer contra ele. Isso está em Ester 6,13. Esther 6,13, que diz assim... Esther 6,13, vamos lembrar aqui um pouquinho que também não somos de ferro, né? Esther 6,13, a maneira direta. Amã, ele contou ali a Zeres, a sua esposa, o que havia acontecido, e a todos os seus amigos também, tudo aquilo que havia sucedido. Então eles disseram a ele, tanto Zeres como os seus sábios disseram a ele: se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Olha que foi direto. Quando eles usam ali o termo semente dos judeus, esse termo semente dos judeus só aparece ali em Esther. E com este texto, eles chamam a atenção de Amã para que ele olhasse para a história de Israel. Veja o termo semente de Israel e semente de Abraão, que aparece em outros textos. E no contexto, semente de Israel, semente de Abraão, e agora aqui em Esther, semente dos judeus, né? Quer dizer e quer trazer para ele, dentro desse contexto, que essa semente não morre, ela germina sempre. Tá? Segundo os profetas, ela existirá para sempre. É assim que está escrito e descrito na Bíblia. É impossível destruir este povo.
porque este povo tem a promessa de Deus para ele. E assim, participar do banquete se torna um risco eminente para Amã. Mas não havia mais como fugir, porque ali naquele momento chegaram os camareiros e se apressaram para levar Amã ao banquete onde Esther o esperava. E assim, meus amados, a história caminha para um grande finale, né? Para um grande final, que nós veremos nas nossas duas próximas aulas, e assim nós fecharemos o estudo do livro de Esther. Na próxima semana, nós falaremos sobre o banquete de Esther, né? Da denúncia que foi feita e do livramento recebido pelo povo de judeu, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, um ótimo resto de semana para vocês, que vocês estejam bem de saúde, que tenham muita paz, comunhão e amor. Deus abençoe e muito obrigado pela participação de todos.